Olá, amigos. Bem-vindo ao programa Foco Sucesso com o André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o nosso crescimento pessoal, desenvolvimento profissional, é aqui no nosso programa Foco Sucesso com o André Pimentel. Que eu falo sempre que não é um programa, é uma mentoria semanal, é um treinamento semanal. Por quê? Levar as informações para que vocês se autodesenvolvam, que vocês alcancem os grandes resultados, essa é a maior métrica do nosso programa. E hoje vocês estão vendo que nós estamos num cenário diferente. Nós estamos aqui no Ciá Restaurante, fica no Hotel Praiano, à beira-mar de Fortaleza. Eleito a melhor experiência gastronômica do Ceará. Aproveitar também e mandar um abraço para o gerente Ira, que nos concedeu aqui esse espaço para que a gente gravasse o nosso programa hoje. Estamos fazendo essa externa. Não é isso, Rogério Schwartz? Exatamente. Vai ser uma série de externas que nós vamos fazer, saindo um pouco do estúdio. E a gente nada melhor do que começar esse restaurante que nós fez. A gente veio aqui comer, não é isso? Certo. Sempre teve que almoçar. E surgiu essa ideia. E o pessoal da equipe foi toda excelência com a gente. O Ira foi uma pessoa maravilhosa. Os donos nos atenderam muito bem. E hoje nós estamos aqui nesse restaurante, essa vista maravilhosa, você vê toda a Fortaleza, as praias, e a gente vai estar falando de negócio hoje aqui. Então, exatamente isso, Rogério, né? Vamos estar fazendo algumas externas, saindo do estúdio, para poder, inclusive, mostrar a Fortaleza para todos vocês no Brasil. Essa vai ser está sendo um planejamento, já está sendo colocado em prática, que nós fizemos no começo do ano, para o ano todo de 2026, sempre ter umas gravações externas e mostrando a nossa praia, a nossa beira-mar, o nosso Ceará, para o Brasil, a nossa gastronomia para o Ceará e para o mundo. Não é isso, Rogério? Rogério, qual é o tema de hoje, Rogério? O tema de hoje é o que define uma empresa de sucesso. O que define uma empresa de sucesso? O Ciá Restaurante é uma empresa de sucesso. O que é que define isso? A cultura gastronômica aqui no Ceará é muito grande. E o Ciá está aqui há uns 2 anos na nossa cidade, já está cada dia melhor, cada dia maior sendo comentado, porque o Ciá hoje é uma empresa de sucesso. Então hoje nós vamos também falar exatamente isso aqui no nosso programa. Não é isso, Rogério Schwartz? E você aproveita, já segue a gente nas redes sociais, André Pimentel Sucesso. Você vai encontrar tanto no YouTube como no Instagram. Nós queremos chegar aos 100 mil seguidores. A gente está com muita coisa acontecendo. Nós temos aula que vai subir pro site. Muita coisa vai acontecer. Então segue a gente, pega as dicas, porque a gente sempre fala que isso aqui é uma mentoria, uma escola que você vai aprender. Exatamente. E o bom é que é gratuito, né, Rogério? Exatamente. Você pode assistir no YouTube, aí no conforto da sua casa, você tem um programa como esse, Foco e Sucesso, que ajuda o país, porque quanto mais empresários com sucesso, mais um país ganha. Quanto mais um empresário com sucesso, quanto mais o empresário tem a informação, melhor para ele, melhor para a equipe dele. Nosso programa hoje, realmente, ele tem uma benfeitoria imensa para o nosso país. Vamos lá, Rogério? Pimentel, o que realmente define o sucesso empresarial para você? Lucro, impacto, longevidade ou liberdade? Olha bem, longevidade, liberdade, impacto. Quantas coisas influenciam? Sucesso empresarial é a capacidade de gerar lucro de forma consistente. Toda empresa, ela nasceu para dar lucro. Ela tem que gerar lucro. Ela é obrigada a gerar lucro, inclusive para pagar as contas, né? Com processos estruturados, pessoas engajadas, que é muito importante, as pessoas são engajadas. Uma empresa não é feita simplesmente de quê? De mesa, de cadeira, não. A empresa ela é feita de pessoas. Por isso que nós falamos sempre, se você não entender de funcionários, fornecedores, clientes, você não entende de pessoas, você precisa entender de pessoas. E um empresário, para ter uma empresa de sucesso, ele precisa entender de tudo isso aí. Porque pessoas engajadas, com decisões guiadas por dados, não é só ganhar dinheiro, sabia? E não é só ganhar dinheiro, é sustentar resultado ao longo do tempo. Quantas empresas que você conhece que tem 10 anos? 20, 30, 40, 50. Nós estamos falando aqui do nosso estado, aqui no Ceará. Aqui nós temos o Grupo Dias Branco, da Fábrica Fortaleza. É uma empresa que tem longevidade. É uma empresa que tem mais de 50 anos. Mas por quê? Foi sorte. Não foi sorte. Sorte no Brasil
sorte no Brasil, com tanta carga tributária que assola todos os empresários, não é sorte, é competência. É competência. E competência é algo que você vai adquirindo ao longo do tempo. No transcorrer do programa, você vai entender realmente como ter uma empresa de sucesso. O que é ter uma empresa de sucesso? Você vai entender, porque nós vamos falar exatamente do que precisa para se ter uma empresa de sucesso. Rogério, o importante é que as pessoas falam para a gente assim, mas vocês falam, é só empresa grande. Então, não, aqui nós falamos para meio, para média, para pequena, para as grandes empresas, você que tem uma indústria, você que tem uma padaria, você que tem uma fábrica, para todos vocês. Então, o nosso programa, ele é voltado para todas as empresas. Então, você só pega e coloca na sua empresa. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de longevidade, a sua empresa pode ser um MEI, pode ser uma empresa que tenha longevidade, pode ser um MEI há 10 anos, 20 anos. Não quer dizer que tem que ser uma empresa grande, não. Agora, precisa ser colocado em prática diariamente tudo que nós falamos no nosso programa e ao longo desses 200 programas que nós temos já. E eu me lembro que uma das penúltima foi a terceira, uma das palestras que você deu, teve uma senhora que comprou você, que ela tinha um pequeno comércio. Era um salão de beleza, porque eu me lembro que ela pediu orientação, ela até falou lá na palestra, quando já foi liberado, que ela recebeu as orientações, ela trabalhava com alguém, de repente você deu uma mentoria para ela no salão, tá muito bem. Isso, exatamente isso. Porque é a empresa. Uma empresa, quando nós estamos falando de CNPJ, CNPJ ele não tem peso. Ok? CNPJ serve para todas as empresas. Agora, o que é que faz uma empresa ter longevidade? É administração, é gestão, e é isso que nós vamos falar no transcorrer do nosso programa hoje aqui, Rogério. Pimentel, quais decisões estratégicas mais contribuem para o crescimento sustentável das empresas? Então, quais decisões estratégicas contribuem para o crescimento das empresas? Então, você precisa tomar decisão. É fácil tomar decisão? Não. Nós estamos gravando aqui no CIA Restaurante. Foi fácil chegar a tomar essa decisão? Não. Nós olhamos vários espaços, vários locais. Demorou anos. A ideia de gravar externa, ok? E aí, nós tomamos a decisão, porque nós escolhemos o melhor local. O melhor local foi o restaurante CIA. Então, é isso que eu estou dizendo. Essas decisões estratégicas, você tem que estar muito antenado. Então, decisões baseadas em números, não em emoção. São decisões baseadas em números, não em emoção. Definir posicionamento, que é muito importante você definir o posicionamento, claro, controlar custo, investir em pessoas certas e dizer não. Que isso, Rogério, é um ponto muito importante. Saber dizer não ao que não gera resultado são decisões que mudam o jogo. Saber dizer não, não pode, não dá, não consigo. Rogério, você quer me ter um desconto nessa caneta de 20%? Rogério, eu não consigo. Não é simplesmente eu vender. Não, eu vou vender que eu vou cativar o cliente. Não, isso que eu vou um pequeno exemplo. Porque saber dizer não, Rogério, é algo muito importante para a sua vida pessoal como para a profissional. Sabia disso? Tem muita gente que sofre decisões tão precipitadas. Eu tenho um amigo que muitas vezes ele ia pregar, e tinha lugares que ele não queria pregar, porque era longe, era difícil. Aí o pastor ligava para ele dizia, eu vou, tá certo, eu vou. E depois de ligar, poxa, Rogério, ele queria ir. Mas por que você não disse não? Porque ele sofria. Então, o não pode salvar sua empresa, não é isso? O não pode salvar a sua empresa. Não fazer uma venda. É difícil, eu sei que é difícil, mas se não está dando, não vai dar lucro. Saber dizer não a um funcionário. Você diz não a um funcionário, você diz não a um cliente, você diz não a um fornecedor. O fornecedor te liga, você está cheio de caneta lá, que é a caneta que mais vende no Brasil é a nossa, né? E a mais conhecida também, né? Então, aí o fornecedor quer lhe vender caneta, você já tem caneta, o que é que você diz? Não, não posso, não dá. É bem simples. É bem simples isso. Agora, saber dizer não ao que não gera resultado, que é aí que vem a diferença, olha. As pessoas têm que saber dizer não ao que não gera resultado. Você é uma pessoa negativa 24 horas, só vive dizendo não. Aí fica difícil. Mas você dizer não a algo que não vai lhe trazer benefícios é um sim para a sua vida. Você está dando um sim para a sua vida. E isso é muito importante as pessoas passarem, Rogério, a entender isso. Quando não entende isso, fica complicado, Rogério. Muitas vezes você vai para a confraternização e você está numa dieta, você está na dieta, você está se cuidando para baixar sua glicose, mas alguém vem com um bocado de bolo, um
bocado de coisa que tem açúcar. Não, cara, eu não posso dizer não. Não, você tem que dizer não. Porque senão você acaba prejudicando você mesmo. Isso. Saber, um alimento, você falou de um alimento. Não, eu não posso, não devo, não quero, estou numa dieta, estou controlando. Eu vi uma reportagem falando de como você deve dizer não para certos alimentos que não vão fazer bem para a sua saúde. Então, o não, eu não sabia que não era uma resposta. Eu só sabia que a resposta era sim, Rogério. Eu não sabia que não. O dia que eu descobri, minha vida se tornou mais fácil. Não, não posso, não dá. Que diz não facilmente? Fácil. Bem fácil. Bem fácil. Decisões, que aí você vai tomar aquela decisão de dizer não para algo que vai ser encerrado ali, tem que ser muito bem pensado. Mudança de empresa, ou coisa, mudar de lugar, de país. Isso é uma coisa bem. Bem projetado, bem projetado. Então, mas o não, aprendam isso, pessoal. Não é resposta também, Rogério. Como a gestão financeira influencia diretamente no sucesso e fracasso de um negócio. Exatamente isso. A gestão financeira, ela contribui para o sucesso e para o fracasso de uma empresa. Porque, como assim? Você não tem gestão financeira. É o fracasso de uma empresa. A gente fala tanto de gestão, a gente fala tanto de números, tudo começa pela compra, tudo começa com você olhando a sua precificação, tudo começa como está o seu estoque. Então, se você não tem uma boa gestão, você vai sofrer. Não adianta. Se você não tem uma gestão financeira eficaz, você vai passar sérios problemas. Pode ter certeza, não tenha dúvida. Porque você pode até estar tendo sorte. O produto é bom, você colocou um preço que o mercado não tem, o mercado não é competitivo e vai levando. Só que você poderia, quando for daqui a 10 anos, a sua empresa não cresceu, ela se manteve durante 10 anos. Mas aí, quando vem alguém que copia o que você faz, aí você passa por sérios problemas. Então, o que é que acontece? Gestão financeira, ela é o coração da empresa. Você precisa entender que gestão financeira é o coração da empresa. Que me ajuda, tu. Eu falo que a área financeira, ela é o mar. O rio não só deságua no mar? O rio só deságua no mar. O mar é a área financeira. Então, o que é que acontece? Sem controle de caixa, margem e lucro, não existe estratégia. Esquece, não vai ter estratégia, você não vai ter uma empresa de sucesso. A empresa sem número, a empresa é guiada pelo achismo. E achismo não gera negócio e o achismo quebra negócios. Eu acho que dá. Rogério, eu acho que vai dar. Nós estamos gravando aqui, tem uma câmera. Eu acho que essa câmera dá durante 2 horas a bateria. Eu acho, não acha, tem que estar lendo ali indicadores, que nós vamos falar sobre indicadores. Ali tem ali o marcador do tempo. O marcador do tempo. O seu celular também, não vai marcando ali 100%, 90%, 70%, 80%. Isso são indicadores que você precisa seguir. Então, gestão não tem achismo. Não tem hipótese alguma. Toda gestão que teve achismo, ela quebrou. A não ser que ela tenha algo muito especial. Ela tem algo muito especial. Com algo muito especial que não tem competitividade, aí tá certo. Aí dá certo. Ok? Até um período. Porque se você observar, todos os produtos têm um similar. Eu fui numa loja ontem e dei uma ideia para o empresário que você vai gostar dessa ideia. Tudo lá custa R$20. Tudo. Tem uma loja lá que é a tudo é R$20. Tudo. O que você compra lá é R$20. Tinha fone de ouvido, R$20. Tinha peças, copo, tudo é R$20. Aí eu dei uma ideia para ele. Rapaz, quer encher sua loja? Comece a vender R$100 aqui por R$20, que todo mundo vai vir aqui. Ele começou a rir, né? Porque era R$100 por 20, todo mundo compra. Ok? Mas se ele faz isso, ele aguenta quanto tempo? Ele tirando R$100 do bolso e você dando 20 para ele. Porque o 100 é um produto, não é isso? E aí, quanto tempo ele aguenta? Ele vai aguentar, se aguentar muito, aguenta um dia. Porque ele vai dar R$100, vai receber 20, vai perder 80 em cada transação. Mas por quê? Porque ele não tem gestão financeira, ele não entende. Que não é o caso dele. Ok? Então você precisa entender que a gestão financeira ela é o coração da empresa. É bem simples a conta, Rogério. É bem simples. Vai precisar comprar água numa empresa. Pergunta para que setor? Financeiro. Vai precisar comprar mercadoria. Pergunta para que setor? Financeiro. Vai fazer um investimento, comprar um carro para a empresa. Pergunta para que setor? Financeiro. Ok? Tudo é dentro do financeiro. Agora, se não controla o financeiro,
Se você não controla o financeiro, se você não tem uma gestão financeira eficaz, você vai passar por sérios problemas. Isso é uma coisa tão séria que depois que eu conheci o André, eu mudei a forma, a minha vida de ter gestão na minha vida financeira. Por isso, eu não coisa bem sério para vocês. Nunca mais faltou dinheiro para mim. Nunca, nunca. Eu subia na água, na piscina, passava o tempo descer. Passava, rodei, eu aprendi, porque você tem que aprender. É uma coisa que é um aprendizado. A lidar com o dinheiro, a entender como ele funciona. Com essa gestão aqui, é incrível. Incrível, incrível. Deus abençoa, que coisa. Você teve a gestão, você passou a entender, você passou que você não pode gastar mais do que aquilo. A caneta está aqui, é bem simples. Vou fechar a caneta, pessoal. A caneta mais conhecida do Brasil. Fechei a caneta. Eu vou escrever aqui, eu não consigo. Eu não consigo. Então eu preciso ter uma gestão sobre a caneta. Eu preciso deixar ela aqui já assim aberta, porque quando eu escrever é mais rápido. Então, é bem simples. Eu falei hoje, em um outro programa que nós estávamos gravando, eu falei o seguinte: viver é muito simples. As pessoas complicam bastante. Só em não dar um não já está complicando a sua própria vida. Quando eu dou um não para o Rogério, eu estou dando um sim para mim. Quando eu dou um sim para o Rogério, muitas vezes eu estou dando um não para mim. Às vezes eu dou sim para ele, é sim para ele, sim para mim. Mas muitas vezes eu estou dando um sim para ele e não para mim. Olha como é simples. Ok? E a gestão não é só na área financeira. Quando você aprende a ter gestão na sua vida, seus horários, com quem você anda, onde você vai. Ontem eu fui para um evento que fazia quase 3, 4 anos que eu não ia para nenhum evento evangélico e tal, de comemoração da cidade, vários todos, vários amigos. Quando eu voltei, aí um amigo meu que me deixou, eu disse assim: "Uai, semana que vem a gente vai para outro evento." Eu disse: "Não, agora daqui é só 2 anos." Porque foi uma farra gospel. Por quê? Porque eu durmo cedo, eu mudei minhas prioridades, eu mudei a forma de ver as coisas. Eu tava com tudo lá, e eu tava lá no camarim sentado, assistindo pela televisão. Porque antigamente eu tava assistindo pela televisão. Tudo isso é gestão. Pra quê? Eu acordo cedo, academia, eu tenho uma alimentação saudável, eu tô aqui Você passou a ter gestão sobre a sua vida, né? Isso me dá benefícios. Pronto, então você deu não para alguns trabalhos, não para algumas pessoas e sim para você. Você teve benefício. Você falou há pouco que a sua vida financeira mudou. Por que mudou? Foi o André Pimentel de andar com o André Pimentel? Não. Sabe quantas pessoas andam comigo ao longo da minha caminhada? 500 pessoas, 1000 pessoas andam comigo. Mas você simplesmente colocou em prática. Você entendeu, você passou a fazer o programa aqui comigo, o Foco Sucesso, e você começou a dizer: faz sentido. Por isso que eu sempre disse, o programa Foco Sucesso, ele é para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Esse é o programa Foco Sucesso, para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Se você colocar em prática, vai ter resultado como o Rogério teve. E tem, né, Rogério? E tem o resultado. Eu tenho uma lista de possibilidades que eu boto todo ano, que você já está comigo há um bom tempo. Falta 2 coisas para acontecer na minha vida, né? Que é eu ter meu imóvel próprio e eu fazer minha primeira viagem nacional para Machu Picchu. E das 10 listas, falta só 2. Deixa me dando tudo. Depois que eu conheci, Organização. coisas começaram a acontecer, comecei a ver, e é uma ambição saudável de você querer crescer, querer fazer as coisas melhor. Aí você vê o feedback das pessoas: "Pô, Roberto, cara, você tá tão diferente, você tá mais magro, você tá batendo boa, você tá falando." Ele passou a cuidar. Tudo gestão. Gestão, ela é É bem simples, é bem simples. Bem simples. Tenha gestão sobre sua vida pessoal e profissional. Acabou. Então você tem a vida pessoal, a vida profissional e a vida empresarial. Teve gestão, o restante é fácil, Rogério. Netel, qual o papel da liderança na construção de uma cultura empresarial vencedora? Olha bem, qual a importância da liderança, né? Qual a importância da liderança, né? Presta só atenção. Você falou aqui que sua vida se transformou depois que você passou a andar com o André Pimentel, gravar o programa Foco Sucesso. Então, isso aqui por si só já responde. É uma liderança, mas é uma liderança que faz as pessoas crescerem. Então, o que é um líder? O que é o líder? O que é ter um líder dentro de uma empresa? A empresa cresce ou quebra no nível do líder. Ela cresce ou quebra no nível do líder. Então, eu lhe ensinei um caminho do sucesso. Você foi, e você está colocando em prática e sua vida mudou. Liderança forte cria cultura. Você criou uma cultura de cuidar de você. Você criou uma cultura
de malhar, você criou uma cultura de estudar, você criou uma cultura de ter resultado. A cultura, ela dá direção e cobra a execução, você coloca em prática. Onde o líder é fraco, a empresa vira refém do caos. Ok? Nós estamos nos restaurantes CIA aqui, o restaurante que é um sucesso. Por que o CIA é um sucesso? Porque tem um líder. E quem é o líder? É o IRA, é o gerente, é o líder que cuida do estar na mesa com os clientes. Verifica o cardápio, o cliente quando pediu lá no cardápio, quando chega lá a refeição, quando chega um alimento, ele vai lá, quando a pessoa acaba e pergunta, ficou satisfeito, estava bom, foi do jeito que você pensou? Quer dizer, o nome disso é atendimento, o nome disso é liderança. O que é que ele está fazendo com os liderados dele, as ações, né? O que é que ele está fazendo? Que ele está fazendo líderes que vão seguir o que ele está praticando, ok? Inclusive, hoje, ele já saiu. Ele já foi resolver um problema externo. Mas o que é que acontece? Quem está aqui está fazendo exatamente tudo. Executando tudo. Simples. Mas por quê? Porque ele é um bom líder. Porque ele é um bom líder. As empresas têm que ter. A liderança pode ser a tia do cafezinho ao CEO da empresa. A tia do cafezinho é uma líder do café. A tia do cafezinho é uma líder do café. Então, tudo isso faz parte da liderança. Então, a liderança, ela influencia diretamente nos resultados, ok? Ela influencia diretamente nos resultados. Agora, quando você vê uma equipe fraca, você pode observar que o líder é fraco. Agora, quando uma equipe é uma equipe produtiva, uma equipe que dá resultado, aí você vê que o líder, ele realmente é participativo. E toda vez que eu estou nas empresas, na consultoria empresarial, Rogério, toda vez que eu estou nas empresas, na consultoria empresarial, eu observo se o CEO, o diretor, o líder estiver trabalhando muito, eu digo, tem algo de errado. O líder tem que estar no estratégico o tempo todo. Ele vai lá no tático, ele frequenta o operacional e ele volta para o estratégico. Por quê? Porque ele é líder. Ele é líder, ele tem os liderados que tocam a empresa. Então, o líder é muito importante para o crescimento da empresa, Rogério. Muito importante mesmo, porque o líder, as pessoas vão seguir a ele. E um líder tem que ter uma coisa muito importante. Líderes fazem líderes. Pronto, é bem simples. O líder que não quer trabalhar, basta ele fazer os liderados se tornarem líderes. Exatamente. Ele tá como o André falou, ele fica naquela base, vendo tudo, mas a coisa tá andando. Eu conheço líderes que viajam para fora do Brasil, passam 2 meses, 3, e a igreja funciona, a empresa funciona de boa. Você está ali agarrando tudo, segurando tudo. Não, ele deixa fluir e agora vai desenvolver. Pronto, é bem por aí mesmo. Então, liderança, algo muito importante. E outra coisa, a pessoa nasce líder, pode até ter um dom. A liderança se aprende. Liderança se aprende. É verdade, porque o André, quando ele começou vendendo jornal lá em Salvador, ele não tinha ideia da potência que ele seria hoje. Mas lá dentro dele tinha aquela chama, só precisava ser organizada, Desenvolvida, né? desenvolvida. Ele foi buscar isso nos cursos, nos masters que ele fez, as viagens que ele fez, tudo. Aí de pequeno ele já sabia vender jornal, já vendia multiplicando o produto, multiplicar por 3. Então, tá dentro de você precisa ser ativado. Com pessoas como ele, que faz isso, chega numa empresa, chega no curso e desenvolve isso com as pessoas. Pimentel, de que forma a empresa utiliza dados e indicadores para tomar decisões estratégicas? Rogério, quando você está com febre, é um indicador que tem algo errado no seu corpo, né? O indicador febre. Febre é um indicador para o nosso corpo que tem algo errado acontecendo. O que é que eu quero dizer com isso? Você está ligado aos indicadores. Ó, o que não é medido não é gerenciado, não é controlado, ok? Indicadores mostram onde a empresa está perdendo dinheiro, tempo e energia. Porque muitas vezes você está perdendo tempo e energia em algo que não vai funcionar. É só olhar os indicadores. Ó, vou botar toda a força nessa caneta, mas essa caneta não é o que dá lucro. O que dá lucro é a caneta branca. Por que eu estou colocando força aqui? Porque ela que vende mais, ok? Ela dá volume financeiro, ela dá giro de dinheiro, mas ela não dá resultado. Mas por que é que não vê isso? Porque não trabalha indicadores. Porque o líder que nós falamos no tópico anterior, ele não observou isso. Eles tiram a decisão no campo emocional e levam para o campo estratégico. Os indicadores.
Eu gosto mais da caneta preta, é mais bonitinha. Mas não, o estratégico está dizendo que é esse aqui, essa caneta branca que dá resultado. E ela faz quase o mesmo efeito da preta, ok? Você só precisa mudar isso aqui. Você só precisa mudar, botar o foco, botar as ações voltadas para a caneta branca, que é ela que dá resultado. Então, são indicadores. Quem que vê isso? Indicadores. Qual é o indicador dentro da empresa que você não está fazendo algo certo? O bolso. Quantas empresas estão endividadas hoje? Eu recebo diariamente 50 ligações de empresas completamente endividadas, mas por má gestão. Inclusive, a empresa que nós fizemos consultoria, deixamos a empresa redonda e a empresa volta a ter problemas. Por quê? Porque não acompanham os indicadores, não acompanha a margem de contribuição, não acompanha o EBITDA, não acompanha a margem bruta, não acompanha a margem líquida, ok? Não acompanha o DRE, não acompanha o fluxo de caixa. Então, tudo isso repercute dentro do bolso. Agora, quando o bolso começa a doer, aí começa a reclamar. Rogério, não, estou sem dinheiro, porque a empresa está com dificuldade. Rogério, vamos fazer aqui uma divulgação. Não posso, porque minha empresa não dá lucro. Mas quando a gente vai analisar, é exatamente isso. Bem simples a forma. É bem simples a forma. Indicadores. É o tempo todo. Todo bom gestor, todo bom líder, que nós falamos de liderança aqui, todo bom gestor e todo bom líder tem que amanhecer o dia olhando a sua conciliação bancária. E o fluxo de caixa, quantos a pagar e quantas a receber, todo santo dia. São indicadores. Ali ele está dizendo, olha, estamos vendendo bem, mas a lucratividade caiu. Aquilo que eu te falei, essa caneta vende muito. Por quê? Porque é mais barata. Como o vendedor ganha comissão, a comissão é igual. Aqui é só uma diferenciazinha, porque essa daqui é mais barata, ele está vendendo muita de cá. Ele não está preocupado com o que dá lucro para a empresa. Então, indicadores, algo muito importante para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. E a gente vê isso, até eu mandei para ti que tu game, aquele jogador Cristiano Ronaldo, no game, Cristiano Ronaldo. você vê como o indicador dele é um indicador positivo. E as pessoas que trabalham com ele sabem que ele é um indicador que dá lucro, não é isso? Exatamente. Esses treinadores, um jogador daquele é um indicador fortíssimo. Quando vai contratar, é um indicador, for aquele jogador. Aí vai olhar, quantos minutos ele fica em campo, quantos toques na bola ele dá, quantos gols ele faz. Tudo, claro. É estatística. Isso é estatística. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo agora tem uma meta de fazer 1.000 gols. Ele está com 963, faltam 37. Ele sabe que em 1 ano e meio ele vai bater essa meta. Ele sabe que em 1 ano e meio ele vai bater essa meta. Ok? De chegar a alcançar os 1.000 gols. Mas por quê? Porque ele já analisou. Ele já analisou, inclusive, todos os jogos que ele vai fazer. Claro. Agora, se ele simplesmente, aleatoriamente, entrar em campo, ele pode, em vez de passar 1 ano e meio, passar 5 anos. Só que ele já tem 41 anos de idade. Aí vai estar vovô jogando. Entendeu? Ok, alcançou, mas podia alcançar menos se ele tivesse as métricas na mão dele. E esse pessoal tem isso hoje nas mãos, né? Como lidar com erros e fracassos sem comprometer a visão de longo prazo? Você sabia que a maioria das empresas as empresas que quebraram, que passaram por dificuldades, hoje estão em pé, elas têm história de fracassos. O fracasso, ele pode ser fatal, como ele pode ser ensinamento. Tem que entender isso. O fracasso, ele pode ser fatal, ok? O fracasso, ele pode ser fatal, fechar uma empresa, um erro grosseiro, ele fechou, mas ele pode ser também um ensinamento. Então, erro faz parte do crescimento. Agora, insistir na gestão ruim, no erro, aí sim, aí é um erro gravíssimo. Empresa de sucesso corrige errado. Vai acontecer o problema? Aconteceu. Vai acontecer, não. Aconteceu o problema. Eles ajustam rápido, aprendem, ajustam os processos, e tirar a emoção. Olha, mas eu amo tanto essa caneta, mas a caneta não dá lucro. Aqui foi um erro. E outra coisa, um erro em uma empresa, você, às vezes, passa 6 meses para recuperar, e para recuperar esses 6 meses, são 2 ou 3 anos. Tem que eliminar o homem. É rápido. É mudança, não deu certo, gerou aquele prejuízo ali, mas foi só aquele, a pessoa insiste. Então, você precisa saber lidar com o fracasso. E muitas vezes o ego, Rogério, é que mexe com as pessoas. A gente lida sempre com pessoas próximas. E às vezes o ego da pessoa lá em cima, eu acompanho muito o André,
Quantas por cento, André, dá várias pessoas, e as pessoas querem fazer do jeito dela, e a gente olha, de repente olha para o outro, a gente se conhece só pelo olhar, sabe que a pessoa não vai progredir, vai ter fracasso, está tendo fracasso, está quebrando a cabeça, mas não abre mão. Não abre mão. Então, é exatamente isso. Então, erros, como lidar com erros, é você entender. Olhou, isso aqui errou. É igual o GPS. O GPS é quando você erra, ele fala assim, né? Alternando a rota, né? Você tem que ir logo recalcular sua rota. Acabou, recalcula a sua rota e vai embora. E vai embora e acabou-se. Entendeu? Agora, você não pode estar insistindo o tempo todo naquele erro, que é o que leva muitas empresas ao fracasso. Tem 2 shoppings aqui, de centro, até o André já teve escritório lá, que o outro chegou e fez uma grandiosidade da cidade, todo mundo para lá. Outro shopping, se não muda a estratégia, se não amplia o shopping, a gente traz, ia ficar para trás. Exatamente. Então, analisar. Ó, quem é dono de empresa tem que estar 24 horas antenado na internet, na televisão, na sua empresa, no mercado, tem que estar andando na rua, ok? Pesquisando sempre. 24 horas, ele não pode parar de pesquisar. O problema é que o empresário, às vezes, é com a zona de conforto. E a zona de conforto só atrapalha. Só atrapalha. Então, como lidar com os fracassos? Encara de frente eles, Eugênio. Pimentel, qual a importância dos processos bem definidos para escalar resultados? Rogério, se eu lhe colocasse para ser diretor-geral de uma área financeira de uma grande empresa, você conseguiria tocar sozinho? Não. Não é a praia do Rogério. Qual a importância dos processos? Você colocar pessoas no lugar certo, isso é muito importante. Então, processos salvam empresas. Então, eu vou botar o Rogério na área que eu vou contratar o Rogério para aquela área que o Rogério entende, não é a área que eu quero. Não é a área que eu quero. Eles garantem padrão, reduzem falhas. Se eu lhe colocar na área financeira para você, se você for comigo, você acaba tocando, mas sozinho você vai falir a empresa, você vai quebrar a empresa e permite escala, né? Quando você tem um processo bem redondo, a área que você mais. A área comercial. O Rogério pode ser o diretor da área comercial, porque ele entende bem, ele entende produto, ele fala bem, ele se expressa bem, ele se veste bem, ele se comunica bem. Então, olha bem, olha a diferença. Mas na área financeira não seria o Rogério. Sem processo, o empresário vira funcionário do próprio negócio. Porque aí eu digo, então, o tempo todo ele só carrega, o tempo todo. Eu virei seu funcionário, seu auxiliar. Você ganha. Eu pago a você e eu virei seu auxiliar. Então você precisa ter um processo bem delineado. E você precisa ter seu processo bem ajustado. E quem faz processos são pessoas. Você precisa colocar pessoas exatamente no seu lugarzinho certo, para que elas executem a linha de produção. É uma linha de produção automotiva. Não sei se você já teve a oportunidade de entrar em uma fábrica da linha automotiva. Existe a linha, a área da suspensão, a área do motor, a área da lataria, a área dos pneus. Existe área para tudo. E vão passando de área em área, de área em área. Agora, se mudar aquilo ali, atrapalha tudo. Então, o processo bem definido e bem delineado leva qualquer empresa ao sucesso. Pode ter certeza. Se botar aqui, nós estamos anunciar restaurante. O garçom agora vai ser o cozinheiro, e o cozinheiro vai ser o garçom. Vai dar certo isso? Então, precisa que as pessoas entendam do processo e que executem bem o processo. Agora, como é que faz isso? A escolha é certa. Quem é que faz a escolha é o empresário, não é isso, Olher? E eu gosto muito de citar a Bíblia, que é minha bússola, né? Que lá tem um versículo que diz assim, ó, que Deus chamou uns para ser pastores, todos para ser missionários, todos para ter o dom do conhecimento. Então, muitas vezes, eu sou um missionário. Rogério, o André é o pastor, eu vou sagrar você pastor, choque da igreja, você vai tomar conta da igreja, você vai agora pregar, vai me matar. Porque eu vou ficar preso dentro de uma igreja, ou sou livre para viajar, colocar aqui, ir viajar, fazendo a obra de Deus, eu funciono mais assim do que preso. Isso são processos bem definidos. São processos bem definidos. Quando você define, acabou. Se você aprendeu isso, você olhou e disse assim, ó, meu valor, liberdade de tempo, de horário, de localidade, esse valor para mim, é esse valor que eu vou seguir. E você segue, por isso que dá certo, Rogério. Pimentel, vamos equilibrar a emoção e a razão da tomada de decisões empresariais? Aqui
aqui é um ponto muito importante. Aqui é um ponto muito importante. Como equilibrar a emoção e a razão. Hoje, eu já fui muita emoção. A empresa que eu falei para vocês, que tem 20 anos, quebrou, né, que eu quebrei junto, e deu toda aquela confusão empresarial na minha vida. Se tivessem me dado há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, 10 milhões de dólares nela, eu não tinha vendido. E ela quebrou. E eu não teria vendido. Mas por que eu não venderia ela? Emoção. Eu estava agindo simplesmente por emoção. Não, um sonho, eu consegui realizar, a empresa, não vendo. E aí, o que acontece? Passou o cavalo selado, eu não vendi. Então, por quê? Porque eu não equilibrei emoção com razão. E teve proposta de comprar, eu não vendi. Entendeu? A emoção existe, mas ela não pode decidir. A emoção, ela existe, mas ela não pode decidir por você. Ela tá lá, mas ela Não pode. Decisão estratégica precisa de dados, análise e método. A emoção entra para motivar as pessoas, não para definir rumos financeiros. Entendeu? Você não pode tomar nenhuma decisão na sua vida simplesmente, porque eu acho bonitinho, porque aqui foi um sonho que eu realizei. Não. Quantos empresários aí de sucesso venderam uma, duas, três, quatro, cinco empresas? Quantos empresários de sucesso venderam empresas? Que você diz assim, mas fulano, tu vendeu a empresa? Claro, apareceu uma grande proposta. Eu conheço um empresário que ele estava quebrado há uns anos atrás, bem quebrado mesmo, e ele hoje é bilionário. Ele hoje é bilionário. Por quê? Porque ele passou pelaquela fase, ele aprendeu, lembra que nós falamos do fracasso, como lidar com o fracasso? Ele soube lidar com o fracasso e ele conseguiu restabelecer a empresa em um momento e ele vendeu a empresa dele muito bem vendida. Ele hoje é bilionário e ele estava simplesmente quebrado. Então, quando você pergunta assim, como equilibrar a razão com a emoção? Frieza, saber dizer não, aprender a dizer não, não é muito importante. analisar números, tá certo? Analisar número da empresa. Ó, é bem simples a conta. Eu tenho uma empresa que ela me dá R$ 1 milhão por ano de lucro. Ela me dá R$ 1 milhão de lucro por ano, ok? Então tá bom. Aí vem alguém hoje e me dá 10 milhões pela minha empresa. O que é que esse 10 milhões está dizendo? Eu estou te antecipando 10 anos de lucro da sua empresa. Aí eu pergunto, eu pego ou eu não pego? Mas não, é minha empresa, meu sonho, outra coisa. Eu estou pegando hoje 10 milhões que eu posso não pegar amanhã, que a empresa pode dar E prejuízo. às vezes você fica, né, para meus filhos, e quando você morre, seus filhos pegam, vem por banana. E se você hoje parar para pensar, se você pegar 10 milhões hoje e aplicar no mercado financeiro, ele vai te dar no mínimo aí 1.200.000 por ano. Ele vai te dar 1.200.000 por ano, porque você ganha 1 milhão trabalhando, e 1.200.000 por ano com dinheiro só aplicado. Para você ver, você tem que pensar. E eu não pensava assim, entendeu? Hoje você tem que pensar. Então, equilibrar a emoção com a razão é muito importante para que você não perca oportunidades. Simples assim, olha. É interessante. Pimentel, o quanto a inteligência emocional do líder impacta o desempenho da equipe? Nós já tivemos aqui no nosso programa Forte Sucesso, você vai no YouTube, inúmeros programas falando de inteligência emocional e de excelência emocional. Nós falamos sobre isso muito, excelência emocional. A inteligência emocional é muito importante não só na área empresarial, como na sua vida pessoal. Quantos relacionamentos você perdeu porque você não teve inteligência emocional? Quantos negócios, quantas pessoas saíram da sua vida, Rogério, que no momento que você não tinha inteligência emocional, você explodia. Não, porque eu sou explosivo, eu sou desse jeito, meu pavio é desse tamanho, né? Ó, coladinho, um pavio desse tamanho. Deu para entender? Então, inteligência emocional é muito importante, ó. O líder desequilibrado gera uma equipe insegura. Meu Deus do céu, tem que falar pro Rogério aquele negócio, aí ele vai criar confusão, ele vai criar problema. Olha como você está criando traumas dentro da sua empresa. Presta atenção. Líder emocionalmente inteligente, ele gera confiança. Quando você tem uma decisão a ser tomada, aí você fala assim, eu preciso falar com alguém. Você pensa, vou falar com o André Pimentel. Eu tenho uns questionamentos, como eu digo com o Rogério, eu preciso lhe questionar algumas coisas para poder te dar essa resposta. Ele pode perguntar. Eu vou lá, questiono, pego, você responde. E o Rogério toma a melhor decisão. Porque emocionalmente, eu estou
eu sou equilibrado emocionalmente. Então, eu gero confiança, gero performance. A saúde emocional do líder reflete diretamente no caixa da empresa. É interessante, às vezes eu ligo com o André, eu tô isso, preciso fazer isso, quer que você me diga, Rogério, antecipe isso, faça isso, tá, o cartão, André, eu tô pensando em comprar 10 vezes, compre duas, que é melhor, porque não sei o que, tá. Então, assim, ser direcionado para alguém que tem equilíbrio e dá uma segurança. Eu estava tendo uma matéria hoje de mais cedo de um líder, de um jogador que estava dando entrevista e era de um time aí conhecido. Muito bem. O cara ficou desequilibrado pela resposta que o time dele, parece que o time dele perdeu e tal. Ele jogou o microfone no chão, pá, e saiu. Então, emocionalmente fragilizado. Então, emocionalmente fragilizado. Então, é tipo assim, se eu sou hoje, eu trabalho numa equipe, eu sou um mentor de uma equipe de futebol. Eu sempre falaria, ó, fulano, Beltrano e Cicrano não podem dar entrevista após o jogo acabar, que ele está de sangue quente e ele não tem controle emocional. Então, para ele é melhor não ele dar entrevista. Então, para você entender como é fácil isso, como é fácil resolver isso. Agora, o olhar do líder, ele tem que entender quem é a equipe dele, como funciona a equipe dele, quem são as pessoas da equipe dele. Agora, quando um líder é emocionalmente desequilibrado, você vê se me ligar e diz, não vou ligar para o Pimentel, não. O Pimentel é muito chato, o Pimentel é muito reclamão, o Pimentel é uma pessoa desequilibrada. Eu tenho um amigo meu que é assim. Ele dá nem pra ligar pra ele, se ligar, eu já sei a resposta dele. Problema. Ele vai lhe gerar mais problema do que você tem. Então, hoje, até para você perguntar para alguém alguma coisa, você tem que saber quem perguntar. Você que está assistindo o programa, você pode ver, você tem um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, um pai, uma mãe. Quando você tem algo que você precisa tomar uma decisão, para quem você pergunta? Muitas vezes não pergunta nem para o pai nem para a mãe, pergunta para o tio. É. Isso acontece na minha família. Ok? Então, é exatamente por isso. Por quê? Qual a importância da inteligência emocional num líder? É o líder, primeiro, ele entender. Quando o Rogério perguntar alguma coisa para mim, eu falo assim, Rogério, essa área eu não entendo, não. Eu não sei como lhe mensurar, não sei como pontuar, entendeu? Mas deixa eu dar pelo menos um parecer parecido com algo que você vai escutar por aí. Ó, faça assim, faça assim, faça assim. Mas valide com alguém. E eu peço muito para validar. Por quê? Se eu não entendo. Agora, porque quando eu falo para o Rogério, ele pode colocar dentro dele como uma verdade. E eu posso prejudicar a sua vida. Eu estava numa célula semana passada, e tem doutor Evaldo, que ele é médico e anestesista. Aí tinha uma amiga da gente que estava lá. Aí disse, eu trouxe aqui um exame, você dá uma olhada. Eu vi aqui, não entendi nada dele. Seu negócio tá bom, isso aqui, não sei o quê. Ele entende. É exatamente isso. Quando a pessoa entende, aí ela opina sobre aquilo que ela entende. É o que eu falo, eu só opino no que eu entendo. Por quê? Porque eu sou um líder dentro da área que eu executo, dentro da área que eu atuo. Eu não posso ser líder de outra área. Em todos alguma. Aqui nós falamos de 10 tópicos. Ok? 10 tópicos. Todas as áreas eu domino as áreas. Todas as áreas eu domino. Se você quiser parar aqui e fazer um programa aqui de 1 hora, de 2, de 3, de 4 horas, vai ter programa, vai ter assunto. Porque eu domino aquela área. E com isso eu passo respeito e autoridade. É que as pessoas não fazem isso. Infelizmente. Eu me lembro que uma vez o André teve que pegar um avião, já tinha, para Teresina, porque tinha que. Eles não sabiam como fazer a situação e o André iria definir. Já aconteceu isso muito, já aconteceu. Ele definir aquela situação, só começar quando ele chegar. Hoje, graças a Deus, tem reunião de vida, né? Ajuda, é mais rápida a tomada de decisão. Mas é porque confiança. Agora, decisão de milhões, viu? Já imaginou? Muito dinheiro. Já imaginou a confiança que a empresa tem no André Pimentel de me deslocar para outra cidade, alugar avião, fazer tudo isso? Mas por quê? Porque sabe que a decisão é decisão assertiva, porque sabe que eu vou levar resultado. E você está fazendo isso na sua empresa? As pessoas têm confiança em você? Não sei, não é isso, Rogério Show? Por isso que tem que entrar no YouTube, no canal André Pimentel Sucesso, seguir, assistir os vídeos, porque nós vamos depois fechar algumas aulas dessas, que elas vão ser vendidas de top com fake, coloca a sua equipe, nada melhor que agora, depois que o pessoal chegou desse feriado, tá todo mundo agora dizendo que tá sem dinheiro, mas esse turno do feriado não tinha dinheiro. Então, nada melhor que você aprender quem realmente pode me ajudar. Eu mantenho um controle sobre treinamentos que eu participo com um aluno.
Já está em 110. 110 treinamentos que eu participo como aluno desde 2010. Quantas horas de aula? De A estudo, base, de estudo tem mais de 17 mil horas de estudo. Tem mais de 17 mil horas de estudo. Mas para quê? Para eu chegar à excelência. Para eu chegar à excelência. tu lembra do teu primeiro curso? Lembra? Datilografia. Que tu Curso de sabe ainda fazer datilografia. datilografia? Claro, mexe no celular, não mexe em computador. Era o que nós achávamos que iria Revolucionário. revolucionar o futuro, gente. E hoje em dia, aí, o futuro está na palma da nossa mão. Hoje meu neto de 10 anos mexe isso. Mas Interessante. é evolução. Graças a Deus é a evolução da espécie. Está se dando Você tem certo. que entrar nessa evolução. Pimentel, que hábitos diários diferenciam empresários bem-sucedidos dos que ficaram pelo caminho? Nós estamos aqui na beira-mar de Fortaleza. Não sei se nosso câmera está pegando aí a beira-mar toda de Fortaleza. Essa é maravilhoso, lindo. Ele vai fazer algumas gravações também que Enquanto vai nós estamos passar. falando, ele está mostrando. Vai passar no programa a nossa beira-mar. Essa orla linda, né? Linda. Quais hábitos? Hábitos que diferenciam o empresário de sucesso. Caminhada na beira-mar, ao ar livre, ok? Essa beira-mar pela manhã é lotada, à noite ela é lotada, ok? Então, o que é que acontece? Todo empresário que tiver disciplina, tiver foco, aprendizado. Rogério, eu tenho disciplina, eu tenho foco, eu tenho aprendizado constante Direto. e execução diária. Execução diária. O que eu estou estudando diariamente. Empresário vencedor e faz o básico bem feito, todos os dias, sem vaidade, sem desculpas. Para você ter uma ideia, hoje, Rogério, eu tenho até vergonha de falar que eu estou estudando. Por quê? Porque eu só vivo estudando. É estranho para os outros. As pessoas me questionam. Você já chegou para mim e falou assim, mas hora dessa ainda está 11 horas da noite. 11 horas, gente. 11 horas, ele liga para mim, aí termina a conversa. Sempre que a gente está trabalhando junto, está sempre... Aí, mais o curso concluído, olha, 11h30. É agora. Hora dessa, quer dizer, eu já tenho evitado até de falar, porque eu digo, rapaz, será que as pessoas estão já, né, e comentam, minha família, meus filhos, falam de novo, mais um, ok? Mas é assim mesmo. Vai. O teu amigo, que você conhece por nome, mas ele é desejoso de conhecer, o tal Dr. César Oliveira, que é advogado. Eu cheguei quinta-feira lá para tomar um café com ele de tarde, cheguei para mostrar para a esposa dele. Cadê o César? Tá lá no escritório. Mas, é 6 horas, não? É de 6 às vezes, dia aí. É imobiliária, né? Esse negócio é bom. Eu tenho 2 cursos comprados. Eu tenho 2 cursos comprados. É semana cada um. Vai, daqui a 15 dias começa. Daqui a uma semana começa um, daqui a 15 dias começa um. Eu tenho 2 treinamentos, uma semana comprado. Vão ser mais 2 treinamentos que eu vou participar. Tem um que eu comprei de neurociência que eu não consegui ainda. Não tive tempo. Mas vou estudar. Quer dizer, já vai para 113 aí, né? Até lá eu não participar de outros treinamentos. Mas é por quê? Porque é exatamente isso aqui, ó, disciplina, foco em números, aprendizado constante e execução diária. Eu executo diariamente, ok? Eu posso fazer um programa aqui sem nada. Você pode me fazer qualquer pergunta dentro da área que eu atuo, que eu não tenho problema nenhum. Eu vou lhe responder igualzinho. Aqui nós seguimos o script. Nós temos um script a ser seguido, é diferente. Mas eu posso fazer um programa aberto. Eu sou entrevistado em programa de televisão. Eu me lembro que aí foi com a sabatina, não foi uma entrevista. Foi uma sabatina que botaram dele. Foi. Fizeram a ele. Uma hora. Era quantas pessoas? 5 pessoas. Mas eu não te tipiou, viu? De jeito nenhum. Seguro. Mas é dentro da área que eu atuo. Então, se quiser falar japonês, não vai dar certo. Foi seguro em tudo. Isso é muito importante porque a pessoa preparada, a pessoa vai longe. Eu já gosto de chegar como eu vou muito no YouTube, eu boto um assunto e essa semana eu estava estudando sobre espiritualidade, sobre os dias de Jesus. Então ali eu vou uma aula, 2, 8 aulas, eu deixo rolando, estou ouvindo. É muito bom aprender. A Bíblia diz que é libertador. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, né, vai vos libertará. Quando você aprende a verdade, você amplia seus horizontes. Exatamente isso, mas as pessoas não querem acreditar, as pessoas preferem acreditar na sorte, no acaso. Nós falamos do achismo, nós falamos aqui de vários temas, o que define uma empresa de sucesso, quais decisões impactam no crescimento de uma empresa, qual o papel
da gestão financeira com sucesso, para que a empresa tenha sucesso, como liderança influencia em resultados, indicadores são importantes. Nós falamos sobre como lidar com o fracasso. Lidar com o fracasso é algo tão importante que você não imagina. Na sua vida, você vai acertar o tempo todo, olha. Não, interessante que eu gosto muito das coisas que o André fala. Às vezes eles falam umas coisas pra mim que eu fico estribuchando assim, mas depois eu penso, cara, ele tem razão, total razão. Porque ele não analisa comigo, né? Ele me tem como Não tem mais filho, tempo a assim. perder, não tem mais Não tempo a analisa perder. comigo. E eu fico, às vezes, assim, eu desligo o telefone e vou pensar, cara, ele tem razão nisso. Tu sabe por quê? Que ele tem total influência na minha vida e respaldo. E eu posso acatar o que ele me fala, porque ele é um cara que ele sabe que é fracasso. Aí ele teve uma empresa que quebrou, ele já passou umas necessidades, ele já foi pro chão do chão ao chão, ele já acreditou em pessoas que enganaram ele na empresa, ele não teve gestão em algumas coisas. Então, tudo isso que ele está falando aqui é uma realidade na vida dele. Ele passou essa realidade. É uma experiência que eu já passei. Aí eu digo para ele, você quer passar? Passa. Às vezes nós vamos falar de negócio e comprar pessoas para falar de negócio. O Rogério sai super empolgado. Eu digo para ele, Rogério, isso aqui não vai dar certo, não. Desse jeito. Por isso. Não, mas você não está enxergando a pessoa. Aí eu digo, ó, qual é o seguinte, se você quiser insistir, você insiste, eu tô fora. E ele insiste uma, duas, três, quatro, 5 reuniões. Depois que ele participou, aí ele volta. Rapaz, você tinha razão. Eu falo, ó, você só perdeu tempo. Ele só olha e diz, não dá certo. Por isso, porque ele me pergunta, André, mas por que é que não dá certo? Porque eu explico, eu não digo não vai dar certo, e simplesmente não, eu digo, ó, por isso e por isso. É bem simples, entendeu? É porque é área comportamental, você lê pessoas, você lê as pessoas. Quando você lê as pessoas, você sabe o que é que vai acontecer. Se torna muito mais fácil. Só que as pessoas não querem acreditar, as pessoas querem acreditar, Rogério, simplesmente, tipo assim, mas isso aqui vai ser bom para mim. Mas só vai ser bom se acontecer. Você perde tempo, perde uma reunião, 2, 3, 4, 5 reuniões em shopping, né, Rogério? Almoço em shopping, visita em shopping, como tô contando isso que já aconteceu com o Rogério. E simplesmente não deu em nada. Eu tenho um amigo que antigamente, quando nós andávamos juntos, hoje eu vejo ele fazer, e ele vive um padrão de repetição, as mesmas coisas que eu fazia antigamente. Olha, seguindo, daí eu não comento com ele, né? Cara, Aí eu pergunto, ele quer mudar essa pessoa? Ele quer mudar? não quer. Então tem que deixar ele passar Hoje pelo deserto dele. Hoje eu não estou mais nessa. Hoje eu gosto de coisas que sejam executadas, que tenham benefícios, que tenham realmente alguma coisa que vá dar resultado naquilo, que eu aprendi com ele, que tudo tem que ter resultado, tudo tem que ter estratégia, a escolha é o resultado que você tem. Então, tem pessoas que não conseguem ver isso. Ainda vivem num mundo de ilusão, de fadas, de pontos, de projeto vai dar certo, a gente sabe que não vai dar para frente. Não vai, é bem simples, mas tem pessoas que querem insistir no erro. Se quer insistir, deixa insistir. Nós não vamos perder tempo com isso, não. Não adianta perder tempo com isso. Porque a pessoa não quer mudar. Tem pessoas que não querem mudar, empresas que não querem mudar. Eu chego em empresas que estão com problemas, eu explico. Quando ela não quer mudar, eu encerro a consultoria. Eu falo, você está sendo duro, não é não perder tempo. Não adianta perder tempo. Amanhã eu tenho uma reunião com um empresário que eu vou ter que ser bem duro com ele. Que tu é duro com as pessoas. Muito. A empresa Se mesmo. eu tiver que ser, não tem problema. Eu nunca ofendo a moral nem integridade de ninguém. Ok? Eu só dentro do business, é o que eu digo para as pessoas. Porque eu vou chegar para você e vou dizer que você está certo, você está errado. Eu lhe digo o que é que você está errado, onde é que está errado, como está errado, o que você está insistindo. Eu tenho que ser duro. Porque senão, o que é que acontece? Você está me pagando ali os meus honorários para quê? Para poder eu lhe dizer que você é bonitivo, que você está tudo bem, que eu estou lhe agradando? Não, não tem isso não. O meu negócio, meu foco é um. Qual o foco que tu fala do quê? Resultados. Resultado. Resultado e sucesso. Quando você tem o foco no resultado e o foco no sucesso, aí fica tudo muito mais fácil. Você começa a enxergar a vida de uma maneira melhor. Então você perguntou quais hábitos diferenciam o empresário de sucesso. É exatamente isso, disciplina, foco nos números, aprendizado constante e execução diária. O empresário ele tem que estar executando diariamente, Vamos lá, saí da minha área estratégica, fui na área do operacional, visitei lá a área operacional, como é que estão os produtos? Ele tem que entender esse copo é bom,
esse copo ele é frágil, esse copo, a altura tá boa. Quer dizer, ele está ali no dia a dia, ele está no dia a dia com o funcionário dele, e geralmente ele está sendo acompanhado, ele como é um diretor, ele está acompanhado pelo gerente, que é para o gerente entender que ele entende muito, entendeu? Ah, André, você disse que o empresário tem que estar só na área estratégica? Não, ele tem que visitar a área de gestão e a área operacional. Lembre-se, visitar, mas ele tem que entender. Ele visita, mas ele entende. Ele tem que entender, porque senão ele vai dar pitada lá errada e o funcionário vai fazer, vai dar prejuízo, porque o funcionário pode chegar para você, como você pode chegar para mim e falar assim, André, eu acho que esse caminho aqui não é bom não. Aí eu digo assim, Rogério, por quê? Você tem que me explicar. Você me explicou, me convenceu, eu sigo a sua ideia. E é mais ou menos isso, pessoal. Então hoje nós falamos como ter uma empresa de sucesso. Nós falamos como ter uma empresa de sucesso, como ter resultado de sucesso. É simples, seguir regras. E olha que nós falamos aqui de fracasso, nós falamos de inteligência emocional, nós falamos de indicadores, nós falamos quais hábitos diferenciam empresário de sucesso para empresários fracassados. Tem muito empresário fracassado? Conheço muito empresário fracassado. Eu fico olhando assim, rapaz, o André aqui mudava essa história. Porque assim, eu convivo com muita gente, a gente ora, conversa, mas eu não tenho essa autonomia de chegar e mostrar aí seus números. Eu não sei nem por que vai isso. Eu posso orar pela empresa, tudo, mas ele não. Se ele pegar um ele vai olhar e vai em cima. Eu conheço muita gente que tá dando murro em ponta de faca. Murro em ponta de faca é exatamente isso aí que leva as empresas aos fracassos, entendeu? Mas, Rogério, é bem simples. É seguir regras. Seguiu regras, dá tudo certo. E regra dentro do que você entende. Eu estou falando aqui do mundo empresarial, porque eu entendo 100%, 200%. Se você quisesse falar aqui do mundo empresarial chinês, falando em chinês, não vai dar certo comigo. Aí eu não viu. Rogério, nosso programa está chegando ao final. E hoje, todo especial, isso tudo que nós estamos fazendo aqui é para você. Você vê que realmente o programa Foco Sucesso, ele é algo assim de sucesso. Estar aqui é um sucesso, olhar para essa obra é um sucesso, estar nesse restaurante é um sucesso, estar com você é um sucesso. Então, nada melhor do que você seguir a gente, botar em prática tudo que você está aprendendo aqui e ter sucesso. Pronto, você vai ver algumas imagens aqui da nossa orla, você vai ver coisas bonitas mesmo. E isso é um presente que nós estamos levando para vocês, entendeu? Tá bom, Rogério? Ótimo. Então, mais um programa fechado com sucesso. Um programa com sucesso hoje, aqui no restaurante CA, e nos acolheu tão bem. E é isso, uma parceria de sucesso. Pronto. E assim encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.